Sexta. Vamos ver o bolso do patrão. Uma reivindicação antiga da classe trabalhadora ganha regulamentação e já está valendo. Desde o início do ano, está determinada pela medida provisória 597 a isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados até R$ 6.000 anuais. A partir desse valor, a cobrança do IR é progressiva, chegando ao máximo de 27,5% para quem receber acima de R$ 15.000 de PLR. Além de aliviar a mordida do leão no bolso de trabalhadores e trabalhadoras, a medida pretende ainda que esta renda seja reinjetada no mercado, o que pode ajudar no crescimento econômico do país. Discutir os desdobramentos possíveis dessa vitória do movimento sindical é pensar em desenvolvimento com responsabilidade social, é refletir em como organizar ainda mais diversas categorias para seguir com a luta pela conquista de direitos, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute os impactos dessa medida provisória na vida do trabalhador de todo o país. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem-vindo. Ernesto Izumi, secretário de Imprensa e Comunicação do Sindicato dos Bancários, e José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais do DIEESE. Bem-vindos. Essa luta começou lá em 2010, como parte de uma pauta que surgiu na Assembleia dos Trabalhadores no Pacaembu. De lá para cá, politicamente, o que foi necessário para transformar essa reivindicação de isenção de imposto sobre a participação nos lucros e resultados das empresas em medida provisória. Quais foram os passos? Qual foi a história dessa conquista? Barba, como é que começou essa história? Como é que a gente saiu do início dessa reivindicação e chegou a conquistá-la? Primeiro eu quero dividir a história em duas partes. A luta de 2010 para cá foi pela redução, pela isenção do imposto de renda na questão da PLR. E a primeira parte da luta, na verdade, não é essa. A primeira parte da luta começa no meio e meados da década de 80, a luta pela conquista da PLR, que naquela época nós chamamos de, em alguns casos, de abono de emergência, em outros casos, de 14º salário. Então essa foi uma das lutas que se iniciou ali. Aí em meados, mais ou menos no começo da década de 90, ou próximo do meio da década de 90, veio a medida provisória que tratando da negociação da PLR, mas sem a participação dos sindicatos. Então, já era uma luta, em fruto da luta dos sindicatos reivindicando PLR, aí veio a medida provisória do Itamar tratando da PLR, mas do presidente Itamar Franco. Tirando os sindicatos da negociação. Teve uma luta para incluir os sindicatos na negociação e não deixou só a Comissão de Trabalhadores. E a partir daí nós passamos a conquistar nas categorias organizadas através de seus sindicatos as PLRs. E no lançamento da medida provisória, é lógico que isentou todo o setor patronal da tributação do imposto de renda sobre a PLR e tributou somente os trabalhadores. E aí vem essa segunda fase, que era a nossa luta para reduzir o tamanho do imposto de renda, para isentar o tamanho do imposto de renda na PLR. Porque qual é a nossa lógica? Se os empresários praticam fazer toda a cadeia tributária durante o seu processo produtivo e a sociedade paga a conta, quando ele fica com lucro, o lucro dele é líquido. Então a nossa história, se a PLR é uma participação nos lucros, ela não pode ser tributada. Seria uma dupla tributação. Uma dupla tributação. Já foi tributado na cadeia e o lucro que já foi tributado e sobrou líquido, seria tributado de novo e só na parte do trabalhador. Só na parte do trabalhador. Então essa é a lógica que nós desenvolvemos para tentar, essa luta iniciou junto ao governo Lula, e
conseguimos conquistar a medida provisória agora, né, num processo de negociação muito longo. Já no governo da presidenta a Dilma. partir de 2010, 2011, né, e durante o ano de 2012 até que a presidenta Dilma acabou editando a medida provisória 597, que muda a forma de tributação. Não deixou de tributar, mas representou realmente um ganho significativo. Foi um avanço. E real para os trabalhadores. Foi um avanço significativo. Izumi, entra na conversa aí. Bem-vindo de novo, obrigado pela presença. Como é que você vê? O ganho foi parcial, é preciso avançar mais? Ou isso já contempla suficientemente aquilo que é a reivindicação, como disse o Barba, antiga dos trabalhadores, que foi conquistada aos poucos, inclusive, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? O trabalhador ele sempre vai buscar mais direitos. Então, é uma luta importantíssima, né, que lá começou em 2010 e nós chegamos agora a um bom termo, né, mas a gente já está pensando em novidades, né, para o futuro. Isso daí também faz parte de um debate mais importante, que é o debate da reforma tributária, né? É uma pequena medida que vai valorizar os funcionários, os trabalhadores em geral, mas a gente tem que fazer muito mais coisas, né, e não acaba agora. Tanto é que, por isso que em março está programado a marcha da CUT, os sindicatos todos vão, né, botar todo o seu empenho para conseguir mais coisas, né? Então agora é um processo. Você falou, vai beneficiar todos os trabalhadores, mas todos os trabalhadores e sindicatos que conseguirem negociar a PLR, né? Porque ela não necessariamente, porque isso é fruto, a participação dos lucros e o tamanho da participação é fruto de negociação coletiva ou de convenção sindical, tá certo, não? Está corretíssimo. Aqui no caso dos bancários a gente tem uma convenção coletiva nacional, né? Acho que é a única categoria que mistura entre pessoas de bancos públicos, privados, que tem um acordo nacional, né? E assim mesmo levou um tempo para a gente conseguir fazer para ficar igual basicamente para todo mundo, né? Então hoje nenhum bancário que está coberto pela nossa convenção, ele fica sem a PLR, uma parte dela, a não ser que tenha um problema muito grande no lucro dos bancos, que não é o caso, a gente sabe disso, né? Bem pelo contrário, né? Tem sido o contrário, né? Mais uma vez os bancos apresentaram lucros exorbitantes, bilionários, e essa coisa vai nesse processo, né? Silvestre, de novo, obrigado pela presença, está aqui de novo conosco, já teve em outras ocasiões. Como é que você vê, desde do DIEESE, né? Quer dizer, quem está olhando e analisando os cenários socioeconômicos, enfim, essa conquista dos trabalhadores e o seu impacto na vida, não só dos trabalhadores, mas da própria economia brasileira? Bom, primeiro, Luiz, agradecer o convite para participar do programa, cumprimentar o nosso companheiro Barba, Izumi também dos bancários. Eu vou me permitir fazer um breve histórico na linha do que o Barba já pontuou. Primeiro, a PLR no Brasil, há registros históricos, que em 1919 já existia um projeto de lei de um deputado que eu não sei quem era, propondo participação nos resultados. Depois, nas constituições que sucederam a partir dos anos 30, mais precisamente a de 37, também está previsto um artigo que prevê participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Posteriormente, na Constituição de 46, né, já quando o Brasil retomou a democracia, também está presente um artigo que trata dessa questão. Retomou a democracia depois do Estado Novo? Depois do Estado Novo, daquele né? período de ditadura ali do final de 37, né, a 45, e posteriormente, e mesmo nas chamadas constituições do período ditatorial, né, estava previsto a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, ou seja, estava nas constituições federais. Só por curiosidade, se você tem essa notícia, mas essa participação, embora houvesse a participação dos lucros e resultados, não havia participação do trabalhador na negociação dos lucros e resultados. O que eu quero dizer, Luiz, é o seguinte, está previsto na Constituição, tem um artigo que trata dessa questão. Né? Como você, para se tornar lei, ou melhor, para ter efetividade, você precisa de uma lei, né? O fato de estar na Constituição, todos nós sabemos, não garante, né, esse direito. A lei não obriga. Né? Não tem obrigação. Mas eu queria só registrar que você tem a figura da PLR está presente. Então eu estava dizendo na Constituição de 46, e depois na Constituição atual, que foi editada em 1988, também tem um artigo prevendo a PLR. E posteriormente, aí que com um pouco do resgate histórico que o Barba fez, você teve aí no apagar das luzes do governo Itamar Franco,
29 de dezembro de 1994, a edição da medida provisória. Como o Barba muito bem lembrou, foi editado com um determinado formato que não previa a participação dos sindicatos como nós temos hoje. Bom, essa medida provisória vigorou de dezembro de 94 até a promulgação de uma lei, a votação de uma lei, se não me falha a memória, em 2000. Né? E aí, obviamente que durante esse período, muitos sindicatos de trabalhadores, né, de acordo, ancorado naquela medida provisória, com a participação, a comissão de empregados das empresas, os sindicatos, vários deles participaram e começaram a negociar a participação dos trabalhadores no lucro e os resultados das empresas. É bom que se diga que é uma conquista, tá certo? E essa medida provisória, já no governo Dilma, que é objeto da nossa discussão do programa de hoje, eu acho que ela veio depois de muita luta, né? Porque se os trabalhadores passaram a ter direito, né? Quer dizer, direito à negociação, não necessariamente a resultado. Né? Por quê? Porque a medida provisória estabelece que as empresas devem, né, estabelecer com seus empregados, tá certo? Um acordo de PLR. Mas se a empresa não fizer isso, não tem nenhuma punição para a empresa. Tanto isso é verdade que nem todos os trabalhadores do mercado formal de trabalho brasileiro têm direito a PLR e têm acesso a PLR. Então, eu acho que esse é um outro ponto que acho que dá para a gente também aprofundar em relação ao significado, ao alcance que essa medida tem. Ela é positiva, ela representa acréscimo de renda ao trabalhador, representa, mas não a todos os trabalhadores, apenas aqueles que estão organizados, que têm sindicato, que vão lá e negociam. Então eu poderia, fazendo uma síntese aqui, e Barba, dizer o seguinte, quer dizer, a gente passou de um item formal, de uma previsão formal, constitucional, mas apenas formal, por uma concessão, quer dizer, não foi necessariamente uma conquista lá na Constituição de 37, de uma concessão do Estado para a conquista de um direito. Uma conquista de um direito que ainda está em processo, né, pelo que vocês estão dizendo, porque na verdade não é uma obrigação da participação nos lucros e resultado, é de novo uma possibilidade que demandará luta dos trabalhadores para conquistar nas negociações com as suas empresas. Né? Não é ainda uma obrigação do empregador prever e ter PLR na sua empresa. Essa é uma perspectiva, quer dizer, esse é um horizonte da luta, transformar a PLR numa obrigação do empregador, né, além do direito da negociação por parte do trabalhador? Bárbara. Veja bem, essa é uma das leis que no Brasil, né, existem várias leis no Brasil que se não se aplica a obrigatoriedade da lei. Então houve uma medida provisória editada, né, teve um período quanto medida provisória, a medida provisória não obrigava a negociação, a medida provisória não tratava da atuação do sindicato, da participação do sindicato na negociação. Então só as categorias que realmente estão organizadas em categorias fortes, bancários, químicos, metalúrgicos, né, que conseguem montar um modelo de negociação. Essa lei ela não obriga, por exemplo, um grande supermercado, os hipermercados, pagar a PLR aos seus trabalhadores. Né? Se a categoria está organizada no seu sindicato, consegue montar as negociações, também não consegue atingir todos os setores de cada categoria. Então você acaba montando as negociações na parte da categoria que está mais organizada. É uma lei que ela é extremamente importante, e aí quando eu falei que ela não obriga, porque você não conheço nenhuma empresa que por livre, espontânea vontade, ela acabe, desculpa, que tem um despertador aqui, que ela acabou pagando voluntariamente a participação dos lucros aos seus trabalhadores, né? Então é sempre um processo de negociação. Enquanto isso, você tem leis que obriga, se você não cumprir, você corre o risco de sofrer multas, de ter se aplicado sanções em você, né?
Sim, no campo, inclusive, da consolidação das leis do Agora, trabalho, da exato. CLT, 13º salário, fundo de garantia, isso. quer dizer, você tem coisas que se transformaram em direitos, né? E Mas nós ainda temos um problema muito grande, numa exclusividade da lei da PLR. Você tem vários problemas ainda hoje no campo dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, onde empresas recolhem, às vezes, do salário do trabalhador e não repassam ao governo. E essa história ela existe na questão do FGTS, INSS e vários outros itens, PIS, CONFINS, né? Você pode lidar aí e às vezes por problema de gestão ou por problema financeiro das empresas. Uhum. Então a lei da PLR ela não obriga nenhuma empresa a pagar a participação nos lucros para os trabalhadores. Essa é uma das leis que ela não obriga. Eu diria que a lei é voluntária, né? Se tiver alguém que é voluntário a pagar, o setor patronal que é voluntário a pagar, quiser, vai lá e paga. Se não quiser, os trabalhadores têm que se organizar. Então ela obriga a negociação. Se o sindicato, os trabalhadores organizados, não obriga a negociação. Não obriga a negociação. A lei existe que trata da participação nos lucros de resultado, com metas, inclusive, onde você tem que discutir metas de qualidade, produtividade, isso, aquilo, mas ela não obriga a pagar e nem obriga a negociação. Depende dos trabalhadores, se eles estão organizados para poder conquistar, né? E às vezes essas conquistas vão através de mobilizações, como assembleias nas fábricas, mobilizações, paralisação, períodos de greve, né? Houve casos assim para se chegar a essa conquista. Mas essa história, essa é uma história que ela não é exclusividade do Brasil, né? A história dos trabalhadores no mundo, todos os direitos surgiram depois dos conflitos, né? Surgiram como conquistas, né? Nunca foram surgiram dados, sempre na reivindicação dos trabalhadores, né? Surgiu o conflito, porque não havia negociação, e aí foi se transformando em direitos e em conquistas, né? Então, várias leis em países avançados que você tem hoje, elas não surgiram do nada. Elas surgiram da luta, da mobilização e da conquista dos trabalhadores. Então, essa é uma lei que numa categoria organizada igual a nossa, por exemplo, você consegue injetar muito dinheiro na economia, né? Uma região do ABC, né? Então vamos discutir inclusive essa injeção de recursos na economia, mas no próximo bloco. A gente já volta.